Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Hoje é Dia dos Pais, então eu resolvi fazer uma lista com os meus 10 pais preferidos do mundo das séries. Não esquece de comentar aqui embaixo qual é o seu pai preferido aí, das suas séries preferidas, aquele pai que você olha e você fala, meu Deus do céu, eu gostaria que essa pessoa fosse o meu pai. Nada contra o meu pai, ok? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Bora pro vídeo de hoje. Quero então começar a falar do Burt, que é o pai do Kurt, até rimou, de Glee, gente. Pra mim, ele é um dos pais mais legais do mundo das séries. Ele é sensacional, ele é uma pessoa maravilhosa. E logo no comecinho de Glee, eu tinha muito medo dele ser um grande babaca, sabe? Principalmente quando o Kurt fosse finalmente se assumir para o seu pai. Porém, ele teve uma das reações mais da hora aí do mundo das séries, com toda certeza. E eu acho que tem muito pai que precisa aprender com este homem. Temos até um episódio em Glee em que ele resolve dar um presente para o seu filho e ele começa a dançar Single Ladies da Beyoncé. E é uma cena, assim, simplesmente maravilhosa, porque ele é daqueles homens mais brutos, aqueles homens que não tem muito jeito para as coisas, sabe? Mas mesmo assim você vê o quanto ele sempre tenta fazer de tudo para o seu filho ficar feliz. Nós também temos um pai bem recente aí no mundo das séries, que é o Hopper de Stranger Things, e ele, gente, ele adotou a Eleven, e eu não imaginava no comecinho desta série que esta dupla seria tão perfeita. É muito legal ver o amor que ele tem por ela, e ele definitivamente cria ela como uma filha, afinal ele realmente adotou ela, né? E a gente sabe muito bem que pai é quem cria. Eu fico muito feliz da Eleven ter encontrado ele, mas eu também fico feliz dele ter encontrado a Eleven, né? Porque eu acho que os dois conseguiram se encontrar, os dois, eles brigam realmente como pai e filha, eles não concordam com várias coisas, mas a gente vê o tempo inteiro eles se sacrificando um pelo outro, e eu nem preciso falar muita coisa sobre o final do Hopper na última temporada, né? É claro que tem várias teorias sobre o que vai acontecer e o que não vai acontecer, mas o assunto do vídeo de hoje é outro. Pra mim, falar dos melhores pais das séries e não citar o Jack de This Is Us, com certeza deveria ser considerado pecado. Este homem é simplesmente maravilhoso, é um personagem que a gente consegue enxergar as suas falhas, a gente consegue ver o quanto ele é humano, mas também o quanto ele é uma pessoa que faria qualquer coisa pelos os seus filhos e pela sua família. É um personagem que tem um crescimento muito bacana na série. Eu gosto que a série ela não coloca ele em uma posição de perfeição, apesar de eu achar realmente ele um personagem perfeito. A série consegue sim mostrar os seus defeitos, e isso é tipo magnífico, porque This Is Us é uma série que realmente mostra aí o dia a dia dos personagens, mostrando as cagadas que eles fazem no dia a dia, os acertos, enfim. O Jack, ele é um personagem que definitivamente eu olho e eu penso, meu Deus, eu acho que não existe na face da terra um pai como o Jack. Mas também é impossível fazer essa lista e não citar o Julius de Todo Mundo Odeia o Chris. Meu Deus do céu, eu já sou apaixonada pelo Terry, ele é um ator assim magnífico, parece que todo filme e toda série que eu assisto, sempre ele vai fazer alguma participação, mas com certeza um dos seus personagens mais marcantes aí do mundo das séries é o Julius de Todo Mundo Odeia o Chris. É muito legal que a série consegue falar de vários assuntos muito importantes e muito sérios, porém sempre com um bom humor, né? Quantas e quantas vezes você não já riu de situações com o Julius, com a Rochelle também, mas o foco aqui é o Julius. Eu amo aquele episódio que ele não tá trabalhando e ele começa a fazer as coisas dentro de casa, e aí a Rochelle, que tá trabalhando fora, ela fica meio incomodada porque os filhos ficam elogiando a comida do Julius, fica falando que ele é maravilhoso, que nossa, ele faz tudo, e ela fica se sentindo meio estranha, parece que ela não tá ajudando em nada, que ela não tá fazendo nada. E aí quando ele
ele percebe que isso tá chateando ela, no final ele acaba juntando os filhos e bagunçando a casa inteira, fazendo um monte de coisa, porque no fundo era o que a esposa dele queria, entendeu? Então eu acho que o Julius também é um personagem que a gente vê o quanto ele sempre coloca a sua família em primeiro lugar, e isso é muito legal. Fora, né, gente, que nós temos que aprender mais com o Julius como economizar dinheiro. Tem uma frase dele que sempre fica na minha cabeça, que é: se você não comprar, o desconto é maior. Isso fica, assim, martelando na minha cabeça, assim, com toda certeza. Ah, vocês não acharam que eu ia esquecer de falar do Michael de Eu, a Patroa e as Crianças, né? Com toda certeza, eu acho que esse é o pai mais engraçado do mundo das séries. Eu amo o Michael, eu amo essa série com todas as minhas forças. É uma família que você olha e parece que eles realmente existem na vida real, né? Eu olho pro ator que faz o Michael e eu fico, gente, o Michael existe, não é possível. Ele é um cara que, se você for ver por esse lado de pai mesmo, ele é um personagem que ele briga com seus filhos quando tem que brigar, ele dá conselho quando tem que dar, quando ele fica chateado ele fala, ele deixa de castigo, mas ele também é um pai muito divertido, um pai muito presente na vida dos filhos, a gente consegue ver isso muito bem. Ele tá sempre muito interessado, né, com o que os filhos dele estão fazendo, com o que não tá fazendo. E o Michael também, ele tem, né, o não, que fica na minha cabeça até hoje. A minha mãe já usou isso comigo várias vezes, inclusive quando eu era mais nova. Às vezes ela ainda tenta utilizar esse não. Vamos falar então do xerife, que é o pai do Stiles em Teen Wolf, que também é um pai maravilhoso, é um pai que eu sou completamente apaixonada. Eu amava todas as vezes que ele puxava a orelha do Stiles, ele falava: meu filho, para de fazer isso, meu Deus do céu. E é muito legal porque são só os dois ali, né? O Stiles, ele perdeu a mãe muito cedo e tal, então você vê ele tentando criar ali o seu filho sozinho, também sempre querendo colocar o seu filho em primeiro lugar, sempre preocupado com o que estava acontecendo com ele ou não. E é muito legal Teen Wolf conseguir explorar aí essa relação entre os dois, afinal é uma série sobrenatural, é uma série que tem lobisomens e tudo mais, então a série conseguiu trabalhar aí esses dois, pai e filho, muito bem. Tem dois pais na série Jane the Virgin que eu amo com todas as minhas forças, e um deles, com toda certeza, é o Rogelio de la Vega, este homem perfeito, que quando ele entrou na série, quando a gente descobriu que na verdade ele é o pai da Jane, eu confesso que eu achava que ele seria um pai ausente, eu achava que ele não teria tanto foco assim, mas não, a gente percebe que apesar dele descobrir que a sua filha já é adulta, apesar dele descobrir muito tempo depois, ele tem todo um cuidado com ela. A primeira vez que ela chama ele de pai, ele fica todo emocionado e ele tenta realmente ter uma relação com a sua filha, por mais que seja difícil pelo fato dela já ter sido criada sem ele, né? Mas você vê esse cuidado e esse carinho que ele tem pela Jane, do seu jeitinho, porque às vezes ele fazia umas coisas assim, meu Deus do céu, porque ele é um personagem também muito engraçado, um personagem que parece que ele não entende direito as coisas. Eu acho que o Rogelio, ele é bem lerdo em alguns acontecimentos, mas isso se deve ao fato também de ser uma série que tem uma pitadinha de comédia. Mas claro que nós também temos o Rafael, que muita gente fala que ele não é um pai muito legal e tal, mas eu discordo. Eu acho que o Rafael, ele faz de tudo pelos filhos dele, ele faria qualquer coisa por aquelas crianças. Eu acho que já teve vários episódios que a gente vê isso muito bem. Ele cuida do Mateu, ele se preocupa com o Mateu, mas ele também se preocupa com as suas gêmeas, ele também cuida das suas filhas, ele fica com eles o tempo inteiro. Eu acho que talvez a série não tenha mostrado direito ele com as gêmeas, mas eu acho que todos os momentos que mostrou, a gente conseguia ver sim que ele era um pai presente na vida dos 3 filhos. E é claro que eu não ia esquecer de falar de Klaus Michelsen, né? Esse pai que, meu Deus do céu, no começo ele se recusava a acreditar que ele seria um pai, ele falava que não ia gostar da criança,
que ele não tava nem aí pra nada. Porém, a Hope Mikaelson nasceu, e com isso também nasceu esse amor do Klaus Mikaelson. O personagem, ele começou a mudar ainda mais depois do nascimento da sua filha, e a partir daí a gente vê que a sua vida girava em torno de salvar a sua filha e deixar ela em segurança. A gente viu isso até no final de The Originals, quando ele acaba se sacrificando pela sua própria filha. Então é muito legal ver todo o amor e o cuidado que o Klaus tem com a Hope. É claro que ele tem os seus defeitos ali como pai mesmo, ele faz algumas coisas, principalmente na última temporada, que acaba incomodando um pouco. Só que se você olhar a história de uma maneira geral, eu acho que é bem triste a história, na verdade, do Klaus com a Hope, porque eles não tiveram muito tempo juntos, porque sempre acontecia alguma coisa. Porque o Klaus, ele é um vilão, ou seja, ele tinha muitos e muitos e muitos inimigos. A filha dele era a única da sua espécie, então, obviamente, a menina sempre vai ter alguém querendo matar ela. Então o Klaus e a Hope estavam constantemente se separando. Isso é muito triste. Ele não vê boa parte do crescimento da filha dele, mas você consegue ver esse sentimento, esse amor que esses dois têm aí. Ai, é lindo. As saudades Klaus Mikaelson, inclusive. E por último, eu gostaria de falar sobre o primeiro pai do mundo das séries que eu me apaixonei, que foi o Sandy Cohen de The O.C. Gente do céu, esse homem, ele é perfeito. E assim como o Jack de This Is Us, a série não coloca ele em uma posição de um cara que nunca erra de jeito nenhum. Pelo contrário, a série vai mostrando sim os seus erros, os seus acertos, e aí quando ele erra, quando ele faz merda, ele pede desculpa. É um personagem que eu sou simplesmente apaixonada. Eu amo ver o amor que ele tem pelo Seth, mas eu também amo ver ele se tornando o pai do Ryan, conforme a história da série vai rolando, né? Não somente ele, a Kirsten também, que é uma mãe maravilhosa, mas o foco aqui são os pais. Porém, o Sandy, quando ele leva o Ryan pra casa deles ali e tal, eu acho que eles não faziam a menor ideia que um dia o Ryan seria de fato o filho deles, que eles iam adotar. Porque até então eles tinham apenas o Seth, que era o seu filho único, né? Mas é muito legal ver quando chega um momento que eles já não fazem mais essa diferenciação entre o filho biológico e o filho adotado. Ambos são filhos deles e eles tratam assim da mesma forma, e eu gosto muito a história do Sandy, a história do Ryan, a história do Seth, da Kirsten em The O.C. é uma coisa simplesmente maravilhosa. E eu confesso que quando eu era adolescente eu ficava várias vezes me imaginando naquela família, imaginando que eu era a Aline Cohen, porque, ai gente, The O.C. é uma série simplesmente magnífica. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer algumas menções honrosas. E eu não coloquei eles de fato na lista mesmo, porque são pais que a gente sabe que é pai, porém a série acabou não mostrando cenas e momentos deles de fato sendo pais mesmo, sabe? Não teve um trabalhar aí na história, até porque muitos acabaram sendo pai ali no final. E um deles, com certeza, é o Chandler Bing de Friends, que acabou sendo pai no final da série, né? Então a gente acabou não vendo o dia a dia dele cuidando dos gêmeos, cuidando dos filhos. Nós também temos o Marshall de How I Met Your Mother, que infelizmente também acabou mostrando algumas ceninhas ali dele sendo pai, porém eu acho que a série não focou muito nisso, mas eu tenho a plena certeza que o Marshall é um pai maravilhoso, assim como o Barney, que foi pai, né, no último episódio da série, e a gente também não viu nenhum momento assim dele sendo pai e tudo mais. Claro que a série acabou contando ali meio que por cima, né, que ele cuida bastante da filha e tal, porém foi uma coisa que a gente não viu tanto assim na série, justamente por eles mostrarem apenas no final, então por isso que eu não coloquei na lista em si, porém eu tô falando aqui no final como uma menção honrosa. E pra finalizar as minhas menções honrosas, se você ainda não viu a última temporada de Brooklyn Nine-Nine, cuidado com o spoiler que eu vou dar agora.
O último pai que a gente ainda não viu, mas que com certeza a gente vai ver na próxima temporada de Brooklyn Nine-Nine é o Jake Peralta. Meu Deus do céu, o Jake é pai, vocês têm noção? E eu tenho uma plena certeza que ele será um pai simplesmente maravilhoso. Só que a gente não viu isso de fato acontecendo, então eu tô muito ansiosa para a próxima temporada de Brooklyn Nine-Nine, pra gente ver o Jake trocando fralda, pra ver o Jake cuidando do filho dele, a Amy também, vai ser incrível. E então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo qual é o seu pai preferido do mundo das séries. Pra quem é pai, feliz Dia dos Pais, aproveite muito o seu dia e eu espero que o seu filho tenha dado um presente muito bacana pra você. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!